E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal que é ansiedade social, ou então vergonha do que os outros vão pensar de mim, vergonha do que os outros vão falar de mim e etc. Uma pessoa tímida. Eu vou contar da minha história, entre aspas. Eu era uma pessoa muito tímida, vou ser sincero. Eu era uma pessoa que entrava nos lugares e ficava com medo do que as pessoas iam falar de mim, do que as pessoas iam pensar de mim, sabe? Eu ficava travado, não conseguia me mover praticamente, porque eu ficava simplesmente ansioso. Eu não sabia o que fazer. Eu lembro que teve um dia que eu fui comprar pão. Eu tava tão ansioso que eu não conseguia. A mulher falou troco e eu, sabe, meu Deus, e eu ficava preocupado, meu Deus, eu vou errar. E, sabe? Então isso foi me trazendo muita, como eu posso dizer, muita timidez. E isso foi acarretando vários problemas, entende? Eu estava começando a ser uma pessoa muito antissocial. Então, por eu ser muito antissocial, eu estava perdendo muita oportunidade. Então, sabe, oportunidade de conhecer pessoas novas, oportunidade de, sabe, relembrar momentos, de colocar momentos. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade muito grande de tirar foto. Hoje eu tenho, tô gravando vídeo, entendeu? Pra internet. Mas assim, hoje eu entendo que pra mim tanto faz. Quem falar de mim, quem não fala. Porque eu entendi uma coisa, que se você faz, as pessoas vão falar. Se você não faz, as pessoas vão falar também. Entende? E outra coisa também que me libertou muito disso foi: sempre vai existir pessoas que vão falar bem de você, e sempre vai existir pessoas que vão falar mal de você. Sempre vai existir pessoas que vão gostar muito de você, mas também vai ter pessoas que não vão com sua cara. Então a gente tem que ter muita maturidade para entender isso, que, sabe, ninguém se importa com você. Essa é a verdade, entende? Ninguém se importa com você. Ninguém se importa se você tá bem. Ninguém se importa se você está feliz, se você está triste, se você está contente, se você não está contente. Ninguém se importa quanto está a sua condição financeira, quanto está a sua realidade na vida. Ninguém se importa, entende? O único que se importa com você realmente é Deus, só, entende? E a sua mãe, entende? Então, assim, eu acho que quando a gente vive preso nessa do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, a gente acaba perdendo oportunidades, entende? Pensa bem, quantas vezes, cara, você deixou de, sabe, falar com uma pessoa que você gostava muito, mas você não falou porque você estava tímido, você ficou com vergonha, você ficou pensando, nossa, o que eu vou falar? Sabe, quantas vezes você, sabe, tinha aquele sonho de entrar na internet, gravar vídeos, postar vídeos, mas você ficou, poxa, mas quem vai ver isso aí? Será que vai falar besteira? Será que vai? Sim, vai falar. Vai ter gente que vai falar, nossa, esse vídeo tá uma bosta. Entende? E tá tudo bem, cara. Entende? E tá tudo bem. Quantas vezes você, sabe, deixou de perguntar informações na rua? Simplesmente porque você tava com vergonha. Aí eu lhe pergunto, eu faço uma pergunta sincera pra você. Isso te ajudou em alguma coisa? Isso tem te ajudado em alguma coisa? Essa timidez, essa vergonha, sabe, exageradamente, tá te ajudando em algo? Eu acho que a resposta é não. Com certeza não. Então, cara, a melhor coisa que você tem que fazer é se libertar disso. E aí você se pergunta, pô, mas como é que eu me liberto disso? Cara, é você se expondo. A primeira coisa que você tem que entender, surgiu um estudo que falou que daqui 50, 60 anos, 80 anos, todas as pessoas que a gente conhece não vai estar mais vivas. Então, sabe, aproveite, cara. Faça o que você tem que fazer, entende? Não fique pensando o que os outros vão falar. Poxa, aconteceu um caso muito interessante comigo, que assim, antes eu tinha muita vergonha de tirar foto, muita vergonha de fazer vídeo, de qualquer coisa. E eu sei que eu perdi muitos momentos bons com a minha família, muitas memórias que eu poderia ter registrado ali, sabe, de momentos únicos que eu passei, mas por uma vergonha praticamente idiota, eu deixei, entende? Eu literalmente deixei de tirar. E aí eu tinha aquela coisa, ah não, não gosto de tirar foto. Não, não era isso. Por dentro eu gostava de tirar foto, sabe? Gostava, eu queria estar nos momentos de foto. Mas pela minha ansiedade social e pela minha, sabe, de ligar muito para o que os outros estavam falando e ser tímido demais, eu acabei não saindo em muitos momentos, não registrando muitos momentos. Hoje
eu me arrependo de não ter tirado muitas fotos que eu queria ter tirado. Porque, cara, muitos momentos que eu passei bons demais, mas por causa de vergonha eu não tirei uma foto. E hoje eu só tenho essa memória na minha cabeça, entende? Então, assim, hoje eu tiro foto, hoje eu não deixo escapar nenhuma foto, sabe? Tudo de momento importante que eu tiver, eu tiro. Porque, assim, eu não sou mais preso a nada, eu posto as coisas nas minhas redes sociais e tudo, eu não tenho Instagram, mas eu tenho um WhatsApp, então eu posto quando eu quero postar e tudo mais. Estou gravando vídeo agora pra internet. Então, assim, poxa, isso aqui, há 2, 3 anos atrás, isso aqui, gravar vídeo pros outros verem, cara, isso aqui pra mim ia ser uma tortura, eu não ia nem pensar em fazer isso. Porque só de saber que, ou, tipo, sabe, uns 15, 20, 30 pessoas que eu não conhecia ver o vídeo que eu tô fazendo e sabe, qual é o julgamento dessa pessoa? Só que as pessoas estão preocupadas tanto com a vida delas, assim, que elas, sabe, se você chegar no shopping e gritar muito alto, as pessoas em 15 segundos te esquecem. Porque é isso, as pessoas não estão nem aí, as pessoas não estão ligando. Mais que elas vão falar bem assim, poxa, e esse doido? O que esse doido tá falando? O que esse doido tá fazendo? Então, é isso. Entende? Então, assim, eu entendi que quando eu tirei essa ansiedade de mim, quando eu tirei essa timidez de mim, isso me libertou muito. Eu comecei a conhecer pessoas novas, eu comecei, sabe, ser mais comunicativo, entende? Eu comecei, sabe, a ajudar mais pessoas que estavam ao meu derredor pela minha comunicação, pela minha falta de timidez. Então, tipo assim, eu consegui ser mais sociável. Só que quando a gente é tímido demais, a gente acaba perdendo muita oportunidade. Entende? Talvez se eu continuasse com aquela timidez que eu tinha, eu não teria conhecido pessoas que eu conheci, eu não teria feito o que eu fiz, eu não teria não estava fazendo o que eu estou fazendo agora, entende? Então isso me libertou muito. Então acho que a primeira dica que, pô, se você tem ansiedade social ou alguma coisa assim do tipo, timidez, vergonha do que os outros vão pensar, é a primeira coisa que você tem que entender. Ninguém liga pra você. Essa é a verdade. Entendeu? Ninguém vai ligar se você sabe ligar uma câmera e ficar aqui que nem um doido falando numa câmera. Ninguém vai ligar. As pessoas no máximo, quem gostar de você vai chegar e vai dar um like. Entendeu? Quem gostar de você vai chegar e vai falar, poxa, que vídeo top. Entende? Nossa, que foto top. E quem não gostar vai falar, que ruim. Entende? Mas por que eu tenho que ligar para esse comentário ruim? Entende? Eu acho que a gente tem que entender muito sobre o porquê. Uma coisa que eu fiz, isso me ajudou bastante, foi quando eu entendi o porquê. Toda vez agora que eu faço alguma coisa e que me prende, que eu travo, eu me pergunto, por quê? Por que isso está me travando? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou fazendo isso? Sabe? Eu quero fazer isso, por quê? Então, esse porquê me ajudou muito. Então, quando eu estava no meu início, sabe, dessa, vamos chamar de libertação da timidez, eu estava me perguntando, por quê, cara? Por que eu preciso? Quando, tipo assim, tinha vez que quando eu tava nesse processo, eu lembro que as primeiras atividades que eu tava fazendo era ir dar bom dia para as pessoas na rua. E eu lembro que quando eu ia dar bom dia pra pessoa, sabe, travava. Ia, sabe, aquele bom dia meio seco. E aí eu, caramba, rapaz, um bom dia muito seco. Muito, sabe, sem expressão, sem nada. Mas aí eu me perguntava, mas por que eu fiquei com vergonha? Sabe, que um bom dia pode mudar a vida de alguém. Se eu desse um bom dia, eu estaria ajudando uma pessoa. Entende? Então eu comecei a praticar isso. Então, poxa, você quer se libertar disso? Você quer sair dessa prisão que dá dentro da sua mente? Porque a pessoa que ela é tímida, na verdade, ela é uma egoísta disfarçada. Entende? Talvez você não goste de ser chamado de egoísta disfarçado, mas você é egoísta. Entende? Você é individualista. Você acha que todo mundo gira em torno de você. Você é um tipo de pessoa, olha bem nos meus olhos, você é um tipo de pessoa que acha que todo mundo tem que fazer o seu favor, que todo mundo tem que fazer o que você quer, que o centro das atenções está em você. E não é verdade, entendeu? Então, quando você entender que você não é tão importante assim para as pessoas, você se liberta dessa ansiedade social e dessa timidez, dessas coisas, sabe, de vergonha do que os outros vão pensar, entende? Então, quando você entende que você não é tão importante assim, que o centro das atenções não é você, você se liberta, entende? E não é difícil, vou te falar, não é difícil. Agora, é decisão. Se você decidir falar bem assim, cara, a partir de hoje eu vou ser um cara mais sociável, vou ser uma pessoa que não vou ter vergonha, que não vou ter timidez, você consegue. Mas isso
vai da sua vontade, sabe? Vai ter momentos constrangedores, que você vai tentar ser comunicativo, mas não vai sair da mesma maneira, não vai ser da mesma forma, mas você está no processo. E eu posso te garantir que você vai me agradecer se você escutar esse conselho, sabe? E o primeiro passo, comece a dar bom dia para as pessoas na rua, sabe? Eu não tô falando para você chegar e, sabe, começar a abraçar todo mundo na rua, falar que ama, não tô falando isso. Eu tô dizendo para você, sabe, começar nos pequenos detalhes. Ninguém começa um prédio já com o prédio pronto. Você vai montando bloquinho, bloquinho, bloquinho e vai chegando. Então, eu dou uma dica, entende? Começa a dar bom dia para as pessoas na rua, sabe? Começa primeiro na sua família, entende? Se você é um pouco tímido, vai, sabe, despejando essa timidez na família. Vai tirando essa timidez na família. Então, o que você tinha vergonha de fazer, o que você tem vergonha de fazer, começa a fazer perto da sua família. Entende? Se eu tenho vergonha de me expressar mais, então eu vou começar a me expressar mais nas reuniões de família. Se eu tenho vergonha de ser eu, quem eu sou, comece a fazer isso perto da sua família. Porque isso, você fazendo isso perto da sua família, você vai automaticamente conseguir, sabe, distribuir isso para as outras pessoas. Entende? E depois que você fazer isso, você pode ter certeza que você não vai ser o mesmo. Você vai chegar num nível que as pessoas vão falar assim, poxa, você é muito comunicativo, você fala muito bem. Por quê? Porque hoje você aprendeu, você teve experiências, errando, acertando, e você vai só corrigindo. Entende? Então, primeiro passo, dá bom dia, entendeu? Segundo passo, pede uma informação. Terceiro passo, chega em alguém e pergunta a hora. Entendeu? Isso vai quebrando a timidez. Porque imagine, você que não consegue nem pedir uma informação, você chega numa pessoa aleatória e, obviamente, no caminho ali que você estiver indo, a sua mente vai tentar te sabotar. Vai falar, não, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Mas você chega e fala, bom dia, tudo bem? Que horas é? Você pode me dar o horário, por favor? Você pode falar a hora pra mim? Cara, isso vai quebrar todo o seu gelo. E quanto mais você fazer isso, você vai conseguir, sabe, tendo novas oportunidades, você vai perder a vergonha, você vai perder a timidez e você vai ser uma outra pessoa, entendeu? Fechado?